Ao vivo até Brasília mais uma vez, porque a ministra Simone Tebet defendeu o Supremo Tribunal Federal ontem ao falar sobre a trama golpista. O Igor Damasceno está conosco nessa manhã, traz informações para a gente ao vivo. Igor, o que exatamente a ministra disse? Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o Supremo Tribunal Federal é, na verdade, um, abre aspas, bastião da democracia, uma muralha, fecha aspas. Essa fala dela foi em defesa à decisão da primeira turma do STF, que condenou o chamado Núcleo 1 da trama golpista. A fala de Simone Tebet foi durante um seminário sobre riscos fiscais judiciais, feito pela Advocacia Geral da União, a qual ela foi uma das convidadas. Na semana passada, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o núcleo crucial por 4-1. Esse núcleo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e o alto escalão da antiga gestão aqui no Palácio do Planalto. De acordo com os 4 ministros que votaram pela condenação, o ex-presidente teria sim liderado uma organização criminosa que atentou contra a nossa democracia para impedir que o presidente Lula assumisse o poder do país em janeiro de 2023. Com a análise das provas colhidas pela Polícia Federal, houve de fato essa condenação na semana passada, mas ainda cabe recursos. Houve muitas críticas de aliados do ex-presidente a essa decisão do STF. Muitos aliados de Jair Bolsonaro disseram que, na verdade, esse julgamento foi político e que o único voto analítico, jurídico, foi do ministro Luiz Fux, que votou pela absolvição de Jair Bolsonaro. Então, questionada sobre esse assunto, a ministra Simone Tebet disse que, na verdade, o STF defende a nossa soberania e a nossa Constituição e que agiu corretamente ao condenar o Núcleo 1 da trama golpista. Soraya. A ministra também comentou sobre a PEC da blindagem e afirmou que a votação foi um ataque para o futuro do país. Qual o recado foi dado pela ministra? A ministra Simone Tebet defende que o Congresso Nacional reveja a admissibilidade dessa PEC. O texto já foi aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, vai ser submetido à Constituição e Justiça do Senado, ou seja, começa a andar também no Senado Federal, apesar de enfrentar mais resistência dos senadores do que entre os parlamentares. Mas, segundo a ministra Simone Tebet, que era senadora e sabe muito bem que essa PEC vai enfrentar alguma resistência lá no Senado, ela pediu então para que o texto seja revisto dentro do Congresso Nacional, porque pode trazer prejuízos para o nosso país lá na frente. Segundo ela, também pode comprometer o que ela chamou de democracia que nós conhecemos. Vamos ouvir a ministra. É importante que nós possamos ter a coragem de dizer que esta pauta que está sendo votada na PEC da blindagem não atende ao interesse do povo brasileiro. Não é isso que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro quer que eu e Haddad e o presidente Lula possamos conter ainda mais a inflação para baratear o preço dos alimentos, que o Congresso Nacional aprove as medidas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Acho que o Igor perdeu o contato conosco, mas a gente conseguiu ouvir completa a informação que ele tinha. Daqui a pouco o Igor volta, mas vamos já chamar também os nossos comentaristas para a gente repercutir essa fala da ministra Simone Tebet a respeito da PEC da blindagem. Hoje conosco, Cristiano Beraldo, também o Cristiano Vilela. Vilela, vou começar por você dessa vez. A gente sabe que esse texto da PEC da blindagem amplia justamente essa blindagem de uma forma até mais ampla do que a Constituição de 1988. Faz sentido o que a ministra diz? Faz todo sentido. Nesse ponto, a ministra Simone Tebet, ela realmente foi no ponto, à medida que é um verdadeiro absurdo a votação dessa PEC da blindagem, que concede mais benefícios, poderes, benesses, garantias aos parlamentares, especialmente para aqueles que têm algum tipo de contas a prestar à sociedade, crimes comuns, crimes que são praticados fora do exercício da atividade parlamentar.
a proteção da atividade parlamentar, dos discursos, de um discurso contundente, da apresentação de denúncias, de provas, isso tem que ser prestigiado sempre. O parlamentar ele tem que ter essa liberdade, essa autonomia. Agora, a proteção à prática de crimes comuns, levando embaraços às investigações judiciais, isso é inadmissível. O que eu vejo que a ministra ela errou foi na parte final da sua fala, ao dizer que o governo federal, que ela, o ministro Haddad, o presidente Lula, tem atuado fortemente para a queda da inflação, o que realmente não é verdade. As poucas conquistas em termos de queda da inflação, que ainda é extremamente tímida, ela está sendo obtida através da atuação firme do Banco Central. O governo ele adota uma postura negacionista e só vem tomando medidas no sentido oposto, de aumentar a gastança, de fazer com que o Estado brasileiro fique cada vez mais inchado e que acabe não contribuindo de qualquer forma para a inflação voltar dentro da meta que é considerada razoável para a inflação no país. Beraldo, queria te ouvir também no mesmo tema, à medida em que ela fala em futuro do país. E recentemente a gente teve a prisão de um parlamentar no Rio de Janeiro por envolvimento com o crime organizado. Ontem, salvo engano, o senador Otto Alencar chegou a dizer que isso poderia abrir as portas também para que políticos ligados à história criminal, à defesa de criminosos, pudessem em algum momento entrar na política brasileira de uma maneira efetiva. É esse o risco que a gente corre com manutenção de uma PEC como essa, Beraldo? Ou há exagero aí? Não, Nonato, veja, o que aconteceu nessa última semana, aliás, noticiado ontem à noite pelo portal Metrópolis, foi uma acusação contra o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, de que aviões de propriedade dele estavam servindo aquelas pessoas ali ligadas aparentemente ao PCC que tiveram mandado de prisão expedido pela Operação Carbono Oculto. E, curiosamente, essa PEC da blindagem avança na velocidade da luz na Câmara dos Deputados justamente para levar uma imunidade aos presidentes de partido. Então, a gente vê que no Brasil absolutamente nada é por acaso. E a gente precisa diferenciar o que é o discurso do que é a realidade. A ministra Simone Tebet, que é tida como queridinha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme reportagens aí que existem pelos portais de notícia, ela está defendendo o interesse pessoal dela, que não quer ver os ministros do Supremo Tribunal Federal perderem o protagonismo político que assumiram, porque acabam se tornando um instrumento muito importante na dinâmica da definição das eleições do ano que vem, que obviamente a ministra Simone Tebet, que era contra o Lula, que queria um Brasil diferente, de repente perde a eleição, se torna ministra e vai adaptando a sua percepção de Brasil conforme a sua própria conveniência. Enfim, é mais um exemplo do Brasil sendo Brasil.